de Belém, eu começo por fazer assim uma pergunta muito à queima-roupa. O que é o mutualismo para si? Que significado é que tem? O mutualismo é um expoente da cidadania organizada. Bom, essa foi a síntese mais bem conseguida que eu ouvi nos últimos tempos. Muito obrigada. A Maria de Belém fez a sua formação em Coimbra, precisamente na área do direito, não foi? Foi. Eu sou do Porto, na altura, que é muito antes ainda de 25 de Abril. Eu fui para a faculdade em 1966 e como, na altura, podia-se dispensar dos exames de admissão, eu formalmente entrei na universidade com 16 anos, que é uma coisa extraordinária. Uma jovem. E testei sair de casa, não é? Mas naquela altura nenhuma universidade tinha os cursos todos. E o Porto não tinha direito para não fazer concorrência à Coimbra, não é? Coimbra era a universidade mais antiga e com muita tradição no direito e era mais perto de minha casa, portanto era mais fácil. E a ideia do direito era uma ambição sua? Eu hesitei entre direito e medicina, mas depois acabei por fazer direito. É preciso... O nosso contexto faz-nos, não é? Para além da nossa genética, é o contexto que nos faz. E eu, tendo nascido em 1949, apanhei, digamos, ainda o embate do pós-guerra e, sendo uma leitora viciada, para além daquilo que era a leitura dos clássicos portugueses e tal, etc., toda a literatura internacional era muito assente nos dramas da guerra, não é? E do Holocausto e toda essa tragédia humana que uma guerra sempre significa e que a Segunda Guerra Mundial significou com requintes de malvadez, não é? E de extermínio alargado. E, portanto, havia duas coisas que me puxavam, e na altura não se faziam exames psicológicos para saber para que é que nós estávamos mais calhados. E a mim atraía-me medicina pela capacidade que tem de lutar contra a doença e contra a morte, não é? A morte é inexorável, mas de qualquer das formas é bom que também não seja em más condições. E, portanto, ou o direito em busca da justiça, não é? E, portanto, acabei por optar por direito e aí fui eu para Coimbra, não é? Em Coimbra, o direito era bastante mais forte na parte do direito civil. Isso a pessoa percebe mais tarde, não é? Do direito civil do que propriamente do direito público, à exceção do direito criminal. Mas dava-nos uma grande formação também do ponto de vista filosófico, que é uma coisa que eu acho que faz hoje muita falta em qualquer curso, seja ele de ciências, seja de humanidades, seja do que quer que seja, é a pessoa perceber qual é o sentido da sua existência, para que é que serve uma vida que acaba por ser absolutamente uma imponderabilidade, não é? E, portanto, todo o contexto que levava à formação da lei e o entender que as pessoas não existem para servir a lei, mas a lei para servir as pessoas. E grande parte das distorções de que nós hoje somos testemunhas tem muito que ver com um sistema jurídico que é bastante também continental, digamos assim, que privilegia mais a forma do que o conteúdo, o que significa depois em situações concretas injustiças. Bem, mas isto é uma divagação. O que me seduzia era realmente buscar que houvesse uma coincidência entre a decisão final e o seu ajustamento ao caso concreto. De qualquer maneira, fiz direito por... 16 anos é uma jovem mulher a chegar a Coimbra. Quer dizer, na altura as coisas já estão um bocadinho diferentes, ainda assim a condição de mulher... Não estavam nada diferentes. Coimbra não, era atrás, Coimbra era uma altamente conservadora.
as mulheres em direito não eram bem vistas e eram tratadas com muita displicência. E se fosse preciso dar assim algum exemplo de exercício da autoridade, era sempre contra uma mulher, não há dúvidas nenhumas disso. Mulheres muito fiscalizadas, um ambiente social muito conservador. E, portanto, isto normalmente não dá muito bom resultado. Aliás, Lisboa também só tinha uma professora, que era a professora Isabel Magalhães Colasso, que depois foi responsável pela alteração do Código Civil na sequência do 25 de Abril. Mas Coimbra não tinha nenhuma assistente sequer. E tinha tido boas alunas, embora elas fossem muito prejudicadas, todas eram prejudicadas, eram muito mais escrutinadas do que os homens. E o teu grau de consciência cívica e dessa realidade com 16 anos? Era grande, evidentemente, porque tinha consciência, porque eu vinha de um meio diferente e vinha de uma família em que as mulheres eram muito assertivas, portanto, quer dizer, o desrespeitarem para mim era absolutamente insuportável. Mas, de qualquer das formas, isto só para dizer que, do contexto académico, acho que o que alguns professores nos transmitiam do ponto de vista do perceber porque é que determinadas coisas aconteciam, porque é que determinadas soluções tinham sido ajuizadas daquela maneira, era muito importante, porque eu também gostava muito de filosofia, portanto, para mim agradou-me desse ponto de vista e eu sentia-me feliz nas aulas, a pensar assim, foi mesmo isto que eu queria. Ou era mesmo isto que eu queria, e o meu objetivo era ser advogada, só que, entretanto... De alguma área específica? Ainda não. Na altura era tudo muito generalista. Na altura era bastante generalista, só depois é que as coisas começaram, digamos, a complexificar e a ser necessária a especialização, não é? Mas, portanto, dizendo isto, o contexto social, que não significava que fosse imposto, mas era, digamos, era uma norma relativamente aceite, que era a hierarquia familiar, não é? Os mais velhos respeitados, os pais que nos orientavam. Os meus pais deram-nos uma educação de grande independência a partir do momento em que achavam que nós tínhamos absorvido os princípios que eles consideravam essenciais. Eu tinha imensa autonomia. Não era esse o problema, mas nós sentíamos só éramos verdadeiramente livres quando tínhamos a nossa independência económica. E, portanto, por razões familiares, acabei por vir para Lisboa. Antes de vir para Lisboa, diga-me, Maria, apesar do meio conservador de Coimbra, e nesse contexto conservador, assistiu também aos grandes momentos da instabilidade estudantil e eu fui, obviamente, digamos, uma participante ativa na greve de 69. E a greve de 69, ainda bem que fala nisso, porque é muito importante. Porquê? Porque eu sempre tive uma característica que é, eu aprendo muito com o que vejo e ouço. A Sofia de Melbrenner diz isso de uma maneira muito bonita, que eu não sei se vou reproduzir bem, mas é de quanto vivo-me acrescento, qualquer coisa assim, ou de quanto vejo-me acrescento. Há pessoas que não, passam pelas coisas e aquilo não diz nada. Para mim, não. Eu sempre apreendi imenso do contexto. Tenho essa característica, não é? Não tenho nenhum mérito por isso, porque é natural em mim. E realmente aquilo a que eu assistia é que, tendo feito, fiz a primária num colégio privado, mas depois andei sempre no liceu. Os liceus na altura eram muito mais exigentes que os colégios privados, sim. E, portanto, as pessoas, quando estavam quase a chumbar, iam para o privado para depois fazerem o exame por sua, digamos, por proposição dos pais, mas na altura era o modelo de ensino exigente e que as pessoas consideravam boas, independentemente dos programas que já sabíamos que em ditadura eram formatados para determinados objetivos.
mas depois tínhamos o contexto familiar e das nossas relações que nos ministrava outras coisas. Agora, nós convivemos com gente muito inteligente, se calhar com mais capacidades do que nós, e que depois paravam. Não podiam ir mais porque os pais não tinham capacidade para elas fazerem seguimento de estudos superiores. E, portanto, em Coimbra ainda mais se sentia isso. Porquê? Porque quem estava fora de casa percebia que estava lá muita gente, mas com imensas dificuldades, porque eram pessoas de fora e que tinham que pagar o alojamento, a alimentação, os livros, essas coisas todas, não é? E, portanto, sentíamos que era uma sociedade muito desigual, em que os rapazes tinham mais oportunidades que as raparigas, ainda havia escolha, não é? Que se numa casa, na altura as famílias eram numerosas, fosse preciso escolher entre rapaz ou rapariga para estudar, era o rapaz que estudava, não era a rapariga. E, portanto, o que é que nós sentíamos? Sentíamos que éramos uns privilegiados, porque na altura a população que frequentava o ensino superior era relativamente baixa. E, portanto, não só sentíamos que isso era uma injustiça, lá está, uma injustiça sem nome. Aliás, os rapazes ainda tinham outra oportunidade, porque muitos iam para os seminários sem ter como vocação ser pobres, mas como meio para frequentarem o ensino secundário, e depois, se fossem bons alunos, havia, digamos, essa possibilidade de entrarem na universidade. Mas, dizia eu, sentíamos que éramos uns privilegiados e que tínhamos que estar ao lado de quem pretendia alterar este estado de coisas. Além de mais, muitos de nós tinham contactos com o que era a vivência democrática, percebíamos isso, não é? Todos andávamos sempre atrás dos livros proibidos e eles acabavam sempre por chegar até nós. E depois foi aquele momento também das canções de intervenção, que foram um oxigênio extraordinário. Foram um oxigênio, não é? A Praça da Canção do Manel Alegre, a Trova do Vento que Passa, todas essas, o Adriano Ferreira Correia de Oliveira, o José Cá Afonso, todas essas músicas faziam apelo ao nosso sentido de responsabilidade social, não é? Como é que nós vamos transformar isto para melhor, para que haja mais equidade e para que haja realmente essa possibilidade de nós investirmos nos talentos das pessoas, que é uma coisa que ainda hoje me persegue, porque nós não estamos a fazer isso. E, portanto, isto só para referir que realmente esse momento é um momento muito importante, porque é um momento... A Maria esteve ativamente envolvida na... Fui grevista, essas coisas todas. A presença das mulheres nesse contexto era visível? Era visível. Porquê? Porque quando há uma grande repressão, normalmente isto é pendular, não é? Há os muito conservadores e há os muito avançados, e Coimbra nessa altura foi palco, aliás, porque também havia um contexto, designadamente na Faculdade de Letras, com o professor Paulo Quintela, que tinha o Teuque, e depois também havia o CITAC, que era um teatro bastante mais disruptivo e que introduziu o conceito do living theatre e não sei o quê, portanto... Coimbra era um fervilhar também de ruptura, de vontade de ruptura, que é muito interessante pelo seguinte, e comparando as duas faculdades, enquanto a Faculdade de Direito de Lisboa, e agora vou dizer uma coisa que só me responsabiliza a mim, porque eu não andei na Faculdade de Direito de Lisboa, mas pela minha análise, não é? Havia muita gente que estava comprometida com o governo, era a corte lisboeta, não é? Portanto, eles faziam parte da corte dessas pessoas com influência. Ministros deixavam de ser ministros, embora o Salazar, como era de Coimbra, nomeava bastantes ministros de Coimbra. Mas era diferente o ambiente. Em Coimbra havia muitos professores que eram da oposição e que, aliás, até tiveram
foram proibidos de dar aulas e tiveram muita dificuldade nos seus doutoramentos de obter bolsas para estudar, designadamente para a Alemanha, que há uma grande ligação com o direito alemão, mas havia quase uns 50%, 50%, não é? De pessoas que, por um lado, não eram muito perseguidas porque tinham sido colegas do presidente do Conselho e, portanto, ele tinha algum pudor em destratá-los de determinada maneira, mas eram amigos uns dos outros. Tanto que depois, no 25 de Abril, quando houve o pico dos saneamentos, muitos professores da oposição protegeram professores que alinhavam com o regime, porque eram amigos e sabiam que eram boas pessoas, não estiveram comprometidos, digamos, com os tormentos e com todas as metodologias insuportáveis que a polícia política e os tribunais coletivos, etc., exerciam. De maneira que isso é um momento muito forte de grande consciencialização das pessoas, do ponto de vista político, de como tinham poder para todos em conjunto enfrentarem um regime político, e fizeram-no com prejuízo pessoal. Pergunta-me, muita gente que gostaria de ter feito greve não a fez, muitos gostariam de ter feito greve e não puderam fazer, ou porque os pais não deixavam, e nessa altura essa obediência sentia-se, esse dever de obediência sentia-se, ou porque realmente não podiam deixar de fazer exames, não é? Eu não tive esse problema, eu liguei para casa e disse aos meus pais, vou fazer greve, e eles disseram-me, tu é que sabes, estás aí, tu é que decides o que deves fazer, portanto, está a ver, o meu contexto era diferente e, portanto, eu podia seguir à vontade os meus sonhos, as minhas lutas, sem ser, digamos, uma pessoa de extremos. Era uma pessoa que não dava nas vistas, mas que tinha a sua própria maneira de ser. Foi muito importante, então, civicamente, politicamente. Do ponto de vista cívico, sim, é sempre importante. Porquê? Porque, como eu disse, eu testei sair de casa, mas foi muito importante, porque as pessoas, quando têm que tomar conta delas próprias, crescem mais rapidamente. Portanto, a maturidade que se adquire é fundamental, não é? Eu sempre pensei... Veio para Lisboa logo quando terminou o curso? Logo terminei o curso porque ia-me casar cá e, portanto, precisava de vir para cá, e nessa altura já estava o governo Marcelo Caetano, que abriu a contratação a licenciados para qualificação da administração pública. Era uma das reformas, ele era professor de Direito Administrativo e tinha a noção que era indispensável alimentar a administração pública com pessoas já com outra formação. E ninguém me perguntou se eu tinha... Estava na minha ficha da PIDE, mas quer dizer, isso na altura não foi obstáculo. Como entraram pessoas que eram do PC, para os quadros também do Ministério do Trabalho, etc. E eu entrei para o então Ministério das Corporações e Previdência Social, e um dos primeiros trabalhos que eu tive foi precisamente a revisão da legislação mutualista, que era muito antiga. E, portanto, eu contacto com o mutualismo, eu conhecia o cooperativismo, mas não conhecia propriamente o mutualismo, contacto com o mutualismo nos meus 20 e muito poucos anos e, portanto, digamos que calhava bem comigo. Porquê? Porque na altura não havia ainda o conceito de segurança social que nós temos, portanto havia a previdência, que é, de certa forma, um investimento que cada um de nós faz em termos dos descontos que efetua no seu futuro, e que não era universal, portanto era para os trabalhadores, não é? E para as empresas, evidentemente. E havia a saúde e a assistência que estavam até noutro ministério. Portanto, quando se faz o 25 de Abril, junta-se a assistência com a previdência para garantir a universalidade e muda um bocadinho o contexto e o conceito. Porque é que eu digo que a previdência calha bem comigo? Porque eu disse, eu sou do Porto, não é?
E uma das coisas que, digamos, do ponto de vista da cultura da cidade, a autonomia é muito importante. E a segurança é a relação ao futuro, a poupança. Nunca se gasta tudo o que se tem. E, portanto, aquilo que eram os nossos ensinamentos em casa é a pessoa só compra o que pode ter e quando pode ter tem que optar pelo melhor porque gasta menos depois com as manutenções e com essas coisas. Portanto, era, digamos, o quadro genérico formativo. Portanto, para mim o mutualismo significou sempre isso. Para além dos descontos, eu estava num trabalho oficial, não é? Funcionária pública, os descontos são importantes, mas para além dos descontos, nós devemos fazer um esforço de poupança. E é essa função de capacitação para a autonomia, porque nós só conseguimos ter e seguir o nosso projeto de vida se formos autónomos, em que eu digo que o mutualismo cruza bem comigo. Maria, e nessa altura percebeu que havia efetivamente, qual é que era o ambiente e qual é que era a sua percepção relativamente a esses ajustamentos na ótica da política social do marcelismo? Percebeu que ela existia, era um sinal de abertura, não é? Havia um sinal de abertura, eu costumo dizer... Não, eu costumo, quer dizer, nós pertencíamos, integrávamos, nós, país, algumas organizações internacionais, como por exemplo a Organização Internacional do Trabalho, na parte da legislação do trabalho era muito importante, mas os países podiam ratificar aqueles instrumentos com reservas, está a ver? Já não podíamos ser membros do Conselho da Europa, porque o Conselho da Europa tem 3 objetivos fundamentais, que é a democracia, não é? O primado da lei e os direitos humanos e, portanto, quer dizer, não dava porque isso não era respeitado em Portugal. Só aderimos ao Conselho da Europa em 76, depois do 25 de Abril. Mas na OIT e na Associação Internacional da Segurança Social e na Organização Mundial de Saúde, nós fazíamos parte e depois tinha os instrumentos que eram aprovados, havia liberdade para os países ratificarem ou não por completo, digamos, os documentos que obrigavam os Estados, ou não, assim o país geria isso. Mas quem frequentava essas reuniões, que eram as pessoas mais graduadas das direções gerais, que na altura já havia direções gerais, evidentemente que tinham o anseio da universalidade. E é muito importante, eu não sofro de partidarite e acho que a verdade histórica é muito importante. Quando nós, na minha direção-geral, porque era da sua competência, partimos para a abertura da previdência às domésticas, com possibilidade de desconto retroativo para preencher o período de garantia que dava direito a que depois as pessoas tivessem a proteção inerente àquele regime, que era um regime especial, foi a primeira vez no país que as mulheres casadas e que eram domésticas não tinham que andar de mão estendida porque quem trazia o dinheiro para casa eram os maridos. E isso é uma machadada enorme, parece que não tem importância nenhuma, para quem não percebe isto, mas é absolutamente estruturante. É um reganhar de dignidade, está a ver? Deixar de ser a empregada da casa, que na altura não era empregada, era criada, não é? Tal como diz a Maria do Céu Cunha Rego, não eram... As mulheres tinham direito a ter família, era a família que tinha direito a ter mulheres, realmente em que elas se libertavam daquele jugo que é o terem que dar satisfações por cada tostão, na altura ainda não tínhamos o euro, não é? Por cada tostão que investissem no governo doméstico.
Que tensões é que a Maria testemunhou e que se lembra dessa altura? Porque, apesar de tudo, percebe-se, não é? Quer dizer, há uma abertura clara há já uma aculturação, está a haver uma cultura em formação. Tempo, há limites e há orientações. Que tensões é que isso não, desse ponto de vista, não havia. Nós tínhamos a lei, nós éramos juristas, interpretávamos a lei. Qual é que era o grande desafio na revisão da lei do mutualismo nessa altura? O mutualismo era adaptá-la, porque isso depois foi um processo já no limiar do 25 de Abril, porque eu entro em 73 apenas, em junho de 73, logo em Abril ao 25 de Abril, não é? Portanto, digamos que é aqui, nessa altura, era adaptá-lo aos tempos modernos, no sentido da revisão de uma legislação que ainda se bebia pelos cânones antigos e que necessitava de modernização. Algum aspecto em particular? Nessa altura, o Monte Pio colaborou no grupo de trabalho, porque também havia essa metodologia e essa cultura, quer dizer, não eram as pessoas dentro das direções gerais que faziam as coisas apenas, com a orientação, evidentemente, do diretor de serviços. Na altura, o meu diretor de serviços era o Dr. Cícero Galvão, uma pessoa muito estimada e muito estimável, e que depois tínhamos pessoas de várias associações mutualistas que integravam o grupo de trabalho, para além de mim e dele, entre elas o Monte Pio. Tinha algum ascendente na altura? Não era questão de ascendente, o Estado tinha um grande ascendente, o Estado era muito respeitado. Quer dizer, aquela noção... Dentro das associações mutualistas? Dentro das associações mutualistas era muito respeitada, porque o próprio Monte Pio, quando nasce, também é uma estrutura muito capacitada, digamos assim, porque ela foi criada por funcionários do Banco de Portugal, não é? Portanto, é uma estrutura que não é uma estrutura de pessoas de boa vontade que se juntam para, não, eram pessoas de boa vontade que se juntaram para, mas pessoas que sabiam o que estavam a fazer e que dominavam, digamos, os conhecimentos para poder montar uma associação mutualista que assume responsabilidades financeiras perante os seus associados, não é? Portanto, digamos que nasceu bem, foi uma instituição que nasceu bem e com pessoas de prestígio da sociedade, portanto... Era respeitada, porquê? Porque os princípios do mutualismo, não é? Uma pessoa, um voto, gestão democrática, etc, 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 eram tudo contra o direito de livre associação do Estado Novo. O Estado Novo não reconhecia o direito de associação, porque isto eram escolas de civismo, não é? Eram escolas da tal cidadania de que eu há pouco referia, da participação, da cidadania participativa. E, portanto, a cidadania que tem noção dos seus direitos, mas sobretudo dos seus deveres. E, portanto, isto não era bem acolhido pelo Estado Novo. Pelo contrário, era contrariado, não é, pelo Estado Novo. Por isso é que nós tínhamos muitas organizações mutualistas, cuja origem está ligada ao movimento sindical e à Revolução Industrial, como é evidente, porque na altura não havia ainda sistemas de proteção social, só no final do século XIX é que surge Bismarck, que percebe a importância política da proteção social e considera que o Estado deve assumi-la. Mas, portanto, esse primeiro papel foi desempenhado pelos sindicatos porque a Revolução Industrial determinou acidentes de trabalho, doenças profissionais, etc., gravíssimas. Nesses meses que antecedem o 25 de Abril e em que está empenhada na revisão da legislação ligada ao mutualismo, sentiu essa tensão entre as associações mutualistas e as orientações? Não, porque já era no ambiente, digamos, revolucionário, digamos assim, não é? Depois veio o 25 de Abril. E depois, nessa altura, conheci pessoas do Monte Pio, da parte, precisamente, do gabinete jurídico, que depois me convidaram para ser advogada colaboradora, depois de eu ter feito o meu estágio de advocacia, mas o meu problema... Fiz o estágio de advocacia. Fiz com um advogado. Eu tinha começado no Porto, com um descendente do primeiro presidente da República Portuguesa, um neto, e depois fiz aqui com o Dr. Mário Anunciação, e depois fiz o exame à ordem, e portanto fiz o estágio de advocacia, cumpri, digamos, aquelas tarefas todas. Mas tudo o que eu passei nessa altura, passei ou observei
foi muito importante, porque tenho realmente essa capacidade de importar depois para a maneira como eu leio os problemas e como os equaciono, essa captação das vivências. E, portanto, há um grande choque quando eu venho do Porto para Lisboa, e sobretudo, quando vou logo para o primeiro gabinete da Segurança Social de Maria de Lourdes Pentacilgo, porque eu fui indicada pela minha direção-geral, porque isto também é uma história engraçada, não é? A engenheira Maria de Lourdes Pentacilgo, que sempre foi uma lutadora pelos direitos das mulheres e que tinha presença internacional já muito forte, quando foi conhecido o elenco do primeiro governo provisório, ela diz: parece impossível, isto é um escândalo. Então, fizemos uma revolução para continuarem os homens no poder, mas os lugares já estavam, de ministros, já estavam todos convidados. Ela faz esta declaração, já não havia nenhum lugar de ministro disponível. As pessoas já tinham sido convidadas e aceitas, e convidaram-na para secretária de Estado da Segurança Social. E ela teve que aceitar, porque senão era mau dizer, então não há nenhuma mulher no governo. A única mulher no governo que tinha havido, ainda antes de 25 de Abril, foi a doutora Teresa Lobo, subsecretária de Estado, precisamente no Ministério das Corporações e Previdência Social, que criou a Comissão da Condição Feminina, presidida pela engenheira Maria de Lourdes Pentacilgo. Só para eu não perder aqui o fio, a Maria vai para o Ministério das Corporações, entretanto faz o seu estágio. E está no Porto ou está? Estou cá. Comecei no Porto, mas depois vim para cá. E não volta para o Porto? E depois, não voltei porque, entretanto, como eu disse, casei-me cá. Portanto... por isso está no Ministério das Corporações, onde assiste ao 25 de Abril e imediatamente a seguir é convidada para o governo provincial. Sou convidada para o gabinete da engenheira Maria de Lourdes Pentacilgo, porque ela teve que aceitar de repente e precisou ter gente de repente. E a conhecia de onde? A quem a conhecia era e então minha diretora de serviços, porque depois a pessoa passava às vezes de uma direção de serviços para outra, que era a vice-presidente da comissão. E, portanto, Maria de Lourdes Pentacilgo fala com ela, precisa de uma jurista que trabalhe bem em stress e que não tenha problemas de horas, e indicam-me a mim. Pronto. E a Maria de Belém, na altura, já estava aqui a colaborar com o Montepio? Sim, foi mais ou menos, quer dizer, nessa época, depois aqueles governos duravam relativamente pouco tempo, portanto eu estive com a engenheira Pentacilgo, imagina, até finais de 74, na Segurança Social, pois ela é já no segundo governo provisório Ministra dos Assuntos Sociais e eu vou com ela também. Nessa altura, ou seja, quando vai, a primeira vez que entra já com a Maria de Lourdes, já tem uma consciência muito clara não só do que é o mutualismo, mas também... Sim, com certeza, com certeza. Sim, com certeza, com certeza, não. Era essa a sua agenda. Com certeza. E portanto, depois, nessa altura, em 75, sobretudo com a instabilidade política, etc., houve intervenção administrativa do Estado em algumas organizações e o Montepio foi uma delas. E, portanto, a partir daí eu pude também acompanhar, por força dessa comissão administrativa, que era nomeada pelo Ministério, os problemas que aqui havia internamente, não é? O Montepio era uma instituição muito antiquada, porque, como eu digo, o tempo da ditadura não era favorável ao florescimento destas organizações que investiam na autonomia das pessoas também, para além, digamos, de todo o framework. Eu não gosto muito de anglicismos, não é? Mas toda a cultura, chamemos-lhe assim, do mutualismo é uma cultura, é uma escola de democracia, portanto não era favorável a isso, portanto era uma instituição muito antiquada, muito escura, sem nenhuma mulher. E, portanto, as primeiras mulheres entram para cá já depois dessa intervenção do Estado e até há histórias que eu conheço do ponto de vista pessoal, que foi num concurso, foi selecionada uma senhora grávida
e o administrador que tinha o pelouro do pessoal admitiu-a e foi ameaçado com processo disciplinar pelo então presidente, porque realmente não se podia admitir uma mulher e muito menos grávida. E, portanto, estas histórias são engraçadas porque são muito a história do país, não é? Porque isto acontecia porque o país era assim. Aliás, vimos que muito mais tarde foi criado um banco muito moderno que não tinha mulheres a não ser nas secretárias do Conselho de Administração, o resto não entrava mulher nenhuma, não é? Isso já foi quando eu era Ministra para a Igualdade, portanto, nos anos 2000, o ano 2000. Portanto, estão a ver que isto parece tudo já muito adquirido, mas são coisas muito recentes e é preciso estar sempre atento porque essas coisas desaparecem com facilidade. Portanto, assiste depois sim, então já no pós-25 de Abril também à revisão e ao debate sobre o novo enquadramento legal do mutualismo. Sim, estive sempre nessas coisas, ou como associada do Montepio, ou como, digamos, como... Foi bem sucedido nessa transição? E Foi, acho que sim. Quais é que eram os principais desafios? Era de facto mudar essa... É a modernização da Casa, aliás, o Montepio... Cultural ou administrativa, ou as duas, não é? Tudo, quer dizer, o Montepio foi a instituição pioneira, ainda recentemente saíram os artigos que se esqueceram disso, foi a instituição pioneira na informatização. Foi a instituição que criou a chave 24 e que foi impedida durante 2 anos de a concretizar, porque o Banco de Portugal não dava autorização. E isto é extraordinário, porque é suposto que nós tenhamos nestes lugares pessoas de visão larga, querem modernizar o país, mas continua-se com a cultura, quem vai à frente tem que esperar pelos atrasados, o que é absolutamente inaceitável. Nós não estamos, digamos, em baixos níveis em algumas das comparações que fazemos com a Europa por acaso. Nós estamos mal porque houve más decisões de quem tinha mandato para desenvolver o país e não para o atrasar. E isto é insuportável, não é? Infelizmente, só alguns é que dizem estas coisas desta maneira. Mas o que é verdade tem que ser dito, porque eu não me conformo, estou muito à vontade, porque é assim. Há um psiquiatra que disse uma coisa muito engraçada, que é assim: a vida é uma doença sexualmente transmissível e com um prognóstico fatal. Portanto, nós morremos todos. À medida que fazemos anos, começamos a pensar nesse desfecho, que é inexorável, não é? E, portanto, as pessoas da minha idade têm muita impaciência relativamente ao ritmo a que avança a modernização no nosso país. Eu compreendo. São impacientes e, sobretudo, não se conformam com a quantidade de gente com ideias fabulosas, concretizáveis, que nos colocariam na crista da onda, naquilo que é importante até para a valorização do país, do ponto de vista económico, do ponto de vista reputacional, e que foram tolhidas porque houve gente preguiçosa, ou gente que tinha mesquinhos interesses envolvidos que não deixou avançar. E isto só significa uma coisa, é que nós, enquanto cidadãos, estamos distraídos, porque nós, unidos, temos muita força. E o mutualismo, para mim, é uma organização que forma as pessoas para serem defensoras das suas opiniões, que não se esgotam em interesses pessoais, mas, sobretudo, defendem o interesse coletivo. Porquê? Porque estas instituições têm utilidade pública reconhecida e, como tal, têm que lutar pelo bem comum. Têm que ser pioneiras nisso, têm que ser fortes nisso, têm que ser vozes ativas nisso, não podem ter medo. E o Montepio tem sido. O Montepio tem sido, mas é preciso que haja mais entidades que o sejam, não é? Mas anda sempre toda a gente a tentar discutir o seu interessezinho ou pessoal ou daquela instituição, esquecendo
nunca se fazendo a avaliação do impacto no prejuízo que isso pode causar do ponto de vista mais alargado. E eu não tenho... que o Montepio faz uma boa transição no debate sobre a previdência social, etc., que ocupa sobretudo já o início dos anos 80. Depois, como diz, teve aqui um pioneirismo muito grande, não é? Com a Caixa 24, com as ATM, embora as forças de Não, como teve pioneirismo também depois, quando foi o incêndio do Chiado, que tinha feito umas obras que foram as obras que tamponaram a progressão do incêndio para o resto da Baixa. Antes disso, Montepio teve que lidar com a integração europeia. Teve que lidar com a integração europeia e foi muito ativa, aliás. Eu fui convidada pelo Montepio para o representar Gostava que contasse um pouco essa experiência. no Comitê Diretor da Associação Internacional das Mutualidades durante anos e fui muito instada a assumir a presidência da Associação, porque os grandes países, e no centro da Europa, digamos que o mutualismo é forte em França, é forte na Alemanha, é forte na Bélgica, é forte na Suíça, é forte no Luxemburgo. Portanto, na Europa continental, os ingleses têm uma ideia de mutualismo um bocadinho mais salpicada têm modelos, digamos, mais mistos e não tão estritos e tão rigorosos do ponto de vista dos princípios como a Europa continental. Porquê? Porque é que aí é forte? Porque o Estado aí nunca teve medo de fazer a articulação com as entidades mutualistas. E em Portugal, obviamente, isso não aconteceu, até porque se desconfiava ou não se acarinhava o mutualismo. E nós também ultrapassamos um período em que realmente tinha que ser o Estado a fazer tudo, e eu fico muito... Não, ainda não ultrapassamos, porque eu fico muito incomodada quando, por exemplo, me confronto com um PRR, que é o pacote mais robusto em termos financeiros, e é tudo para o Estado. Esqueceram-se da importância do setor cooperativo, que ainda antigamente foi realmente capaz de resolver muitos problemas habitacionais. O Montepio, que teve uma grande presença e que agora com a revisão dos estatutos vai de certa forma retomar essa missão, mas isto é olhado de soslaio. O Estado tem que fazer tudo, o Estado não tem que fazer tudo, o Estado somos todos nós. Se nós pudermos fazer uma parte, o Estado a única coisa que tem que fazer é legislar bem. Mas normalmente legisla mal, através de complexificações. Eu costumo dizer liga ao complicómetro e aqui vai disto, não é? Que cerceia toda a iniciativa grupal ou individual, o que é absolutamente inaceitável. Já devíamos ter saído desse estadio há muito tempo. Porque este é um estadio que é uma cultura salazarista, todos temos que desconfiar uns dos outros, todos podemos ser um oposicionista escondido, todos, não sei quê. Portanto, isto é uma doença que ainda não conseguimos vencer. Mas, portanto... Nesse diálogo europeu e como representante... Esse diálogo europeu foi muito interessante porque também mostrou que, enquanto saiu o Estatuto das Cooperativas Europeias, o Estatuto das Mutualidades é muito difícil que saia. O Estatuto Europeu, porque lá estava contra os interesses das seguradoras. E, portanto, digamos, esta cultura que existe muito de tentar proteger, para onde é que a Europa então tentou caminhar? Igualando as mutualidades asseguradoras, que não são a mesma coisa. E esse era o debate já na segunda metade dos anos 80, que a Maria acompanhou? Não, esse debate, aliás, acontecem coincidências muito engraçadas na minha vida, porque eu discuti a diretiva dos cuidados transfronteiriços, porque na Europa a saúde tem um modelo bismarckiano, portanto é saúde e segurança social juntos. Aqui em Portugal é que está separado, porque seguimos o modelo do Serviço Nacional de Saúde inglês. E, portanto, todas as transformações que foram
acontecendo no quadro europeu, elas todas eram debatidas no quadro da associação, no contexto da Associação Internacional das Mutualidades, e fazíamos reuniões com a União Europeia. E já nessa altura, as pessoas não descodificam isto, e é natural porque não acompanham estes processos. Houve uma altura em que se considerou que era muito arriscado fazer referendos para os tratados europeus, por causa da diretiva Bolkestein, que foi chumbada em França. E, portanto, digamos, os estrategas da União Europeia devem ter pensado que bom é que eu dou aos cidadãos europeus para que eles se calem relativamente a isto ser aprovado por um diretório e não ser ratificado pelos cidadãos. Como a saúde é sempre a principal preocupação das pessoas, perceberam que era um grande bombom permitir a livre circulação das pessoas pelo espaço europeu para se irem tratar onde quisessem. E, portanto, havia na Forja, começou a aparecer na Forja uma diretiva que permitia isso. É evidente que eu estava no comitê diretor, e não era uma menina, era uma pessoa com uma experiência política vasta e que tinha tido bons mestres, quer dizer, eu aprendi, tive a sorte, tive o privilégio de ter tido excelentes mestres, como a engenheira Maria de Luz Pintacilgo, Maldonado Gonelha, muitas outras pessoas que sabiam realmente o que queriam e para onde iam e porque é que queriam e porque é que se devia escolher aquele caminho, e portanto já não me deixava enganar com as palavras com que se vendem as coisas, digamos, a públicos menos atentos. E, portanto, o que eu dizia nas discussões com a União Europeia, o que, aliás, também preenchia os interesses das mutualidades dos países mais pequenos, era que o que a União Europeia pretendia era, tendo os grandes países dificuldade em pagar o nível de proteção que davam na saúde, precisavam de vender serviços aos países mais pobres, para que os países mais pobres lhes pagassem e fosse uma fonte de financiamento para os seus próprios sistemas de proteção social. E eu dizia sempre, comigo não. Comigo não. E nunca passou. Porque eu disse concretamente que era isto que estava na Forja. E porquê? Porque era contra os princípios da União Europeia, que é a igualdade e a equidade. Porquê? Quando eu permito a livre circulação de qualquer maneira, aquilo que eu estou a incentivar é que as pessoas mais ricas, mais conhecedoras, que falam melhor línguas, que têm mais meios para ir acompanhadas, etc., embora a diretiva previsse o acompanhamento pago pelo sistema de proteção social de origem, criando mais desigualdades em saúde. E pior do que isso, poderia abrir o campo a um estratagema que era definir, por exemplo, imagine, país que não tenha um determinado número de casos para transplantação fica impedido porque não desenvolve a perícia necessária para fazer essas intervenções com segurança, e aí também iam os nossos órgãos escolhidos para os outros países. Quer dizer, isto é muito mais complexo do que as pessoas pensam e, portanto, isto cavava e agravava desigualdades e, portanto, não pode ser. E quando Ministra da Saúde, participando no Conselho da União Europeia, este processo continuava lá. E eu continuei a defender a minha posição e enquanto eu lá estive não passou. Passou em 2009, felizmente com uma pequena reserva, porque na altura já estávamos em dificuldades financeiras, de que os países não conseguissem cumprir financeiramente determinadas regras impostas pela parte das finanças e da economia da União Europeia, que tinham, digamos, uma salvaguarda. E então gizou-se uma forma para alguns aspectos de autorização prévia. Até porquê? Porque é que era injusto. É que nós, relativamente àquelas intervenções que são realmente muito sofisticadas e para as quais nós não temos casuística suficiente para que exista a perícia médica,
nós já temos um processo que não é nada burocrático do ponto de vista demorado, as decisões são em dias, permitir que a pessoa vá para o estrangeiro e acompanhada. Mas são casos escolhidos, aqueles que não se podem tratar cá. Se eu começo a exportar e a permitir, olha, eu vou agora fazer o circuito dos castelos do Loire e depois apetece-me ser tratada em França, porque, digamos, tenho mais confiança naquele sistema, é evidente que isso é um exercício de pressão financeira sobre o Serviço Nacional de Saúde, que necessita de se desenvolver internamente para prestar aos cidadãos aquilo que é o apoio que eles necessitam. Nesse período da aproximação europeia, no fundo, foi um dos grandes desafios foi de facto, não é? Quer dizer, Portugal, país pequeno, com déficit de modernização a esse nível também, social e cultural, e deve ter sido essa, quer dizer, tanto quanto está a dizer, uma das maiores dificuldades, mas a Maria estava também a trabalhar noutra fonte que não o contexto europeu, a partir também aqui do Montepio, que foi também nos países de língua portuguesa, não é? Eu nunca acompanhei, o Montepio teve esse projeto, foi muito acompanhado pela administração e pelo departamento mutualista, mas eu nunca estive aí diretamente envolvida. Evidentemente que fui sempre uma madrinha de projetos dessa natureza, até porque também no governo eu desenvolvi muita cooperação com os países africanos e nunca mais foi assim, porque eu considerei que realmente era estrategicamente importante para Portugal. Eu considero que a saúde é um canal diplomático alternativo e muito mal aproveitado, porque as pessoas não têm essa noção e julgam às vezes que estamos a entrar no território delas. Não estamos a entrar, o nosso território é Portugal e todos temos que estar convergentes para que Portugal seja um país capaz e um país que defende os princípios certos e as coisas certas e que ainda por cima, digamos, tem e deve buscar ter uma grande influência no mundo pelas boas razões. E, portanto, sempre tive esta visão muito alargada e considero que falar português, e aliás, sabe, como sempre, fui uma sincera apoiante do seu projeto de ciência aberta, porque acho que realmente nós temos que partilhar aquilo em que estaremos eventualmente mais avançados com pessoas que não dominam as línguas como nós dominamos, estão noutros espaços, mas precisam de beber o conhecimento para não cometerem os erros que nós cometemos. Digamos assim, até à crise de 2008, 2009, já lá vamos, no fundo, a sua percepção é que se conseguiu, no que diz respeito à experiência portuguesa, salvaguardar e afirmar os valores mutualistas e, sobretudo, aqui no campo institucional do Montepio? No caso institucional do Montepio, sim. O Montepio sempre teve muito boa imagem junto do Ministério, fosse dos Assuntos Sociais, fosse depois da Segurança Social, porque realmente havia aqui gente muito competente e muito, como é que eu hei de dizer, naturalmente colaboradora com todos os objetivos de desenvolvimento humano que essas entidades... Sob esse ponto de vista, a democracia e a europeização foram convergentes com aquilo que seria o ideário mutualista? Sim, com certeza. Aliás, o ideário europeu bastante mais, como eu disse, estruturado nesse sentido, porque o Estado sempre teve outra relação. Pronto, também o que eu estava a dizer era que eu tive realmente a hipótese de ser presidente da Associação Internacional das Mutualidades, mas não podia, não tinha vida para isso, porque eu fiz isto muito em regime de voluntariado, não é? Portanto, eu tinha as minhas funções principais e, portanto, não tinha vida para isso, que me obrigava quase a ter que estar em Bruxelas. Mas aí também essa associação, como é uma associação mundial, não é? Nós tínhamos a presença e a participação do movimento mutualista da Argentina, do Brasil, de outros países, digamos também
que não integravam a União Europeia, como Israel e outros, precisamente nesse comitê diretor. Portanto, era uma visão um bocadinho mais alargada do que propriamente o espaço comunitário. Depois veio a crise de 2008, 2009, sobretudo, foi um choque forte também para a resistência do mutualismo. Claro, porque quando há crise, quando há dificuldade das famílias... é um teste também, não é? É um teste de resiliência, não é? Para o mutualismo e realmente houve embates sérios, houve extremações, houve tremores de terra, mas cá está outra vez o mutualismo forte e, digamos, seguro e com uma resposta para os associados e sendo uma massa associativa de centenas de milhares de pessoas, evidentemente com impacto no país, e nunca abdicou também dessa vontade, não é? Dessa vontade está inscrita no seu quadro genético de existir para resolver os problemas concretos de pessoas concretas. O mutualismo, quer dizer, o Montepio é de facto uma instituição de uma grande adaptabilidade, não é? Quer dizer, a economia social tem essa virtualidade, que é, apesar, o mutualismo é uma instituição grande, não é? Mas como realmente tem as suas próprias regras e atua de acordo com o direito privado na maior parte das coisas, tem essa plasticidade que o Estado não tem e devia ter, porque é o Estado que se asfixia a ele próprio com uma burocracia absolutamente, muitas vezes, que contradiz a nossa inteligência, não é? Realmente consegue, tem o jogo de cintura suficiente do ponto de vista estrutural, no bom sentido, para se adaptar aos novos desafios que as sociedades modernas vão colocando. Os desafios são crescentes. E numa sociedade cada vez, quer dizer, com algumas formas de capitalismo exacerbado, com outras formas de liberalismo, neoliberalismo, como é que a Maria vê hoje, por um lado, o Montepio geral, não é? Quer dizer, como instituição, e a Maria tem acompanhado muito proximamente o Montepio e tem mantido as suas funções, inclusive na mesa da Assembleia Geral, mas como a primeira mulher presidente da Assembleia Geral. Há poucas mulheres nos órgãos de direção do Montepio, mesmo em tempos recentes a escassez é óbvia, não é? Mas por um lado, olhando para a instituição Montepio, por outro lado, olhando para o mutualismo como valor nesta sociedade que estamos a ver hoje, o que é que representa para si? Quer dizer, é um bastião de resistência, de esperança, é um bastião de resistência, mas é natural que sofra muitos abalos, porque a leitura que eu faço do mundo tal como ele se posiciona é muito assustadora, não é? Porque nós vemos que tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, as sociedades ocidentais e as sociedades decentes têm como pilares estruturantes a doutrina dos direitos humanos. E essa doutrina está a ser posta em causa relativamente à igual dignidade de todos os seres humanos e à igualdade de direitos, não é? Igual dignidade e iguais direitos. Relativamente, digamos, às normas de relacionamento do civismo que deve presidir às relações, quer políticas, quer sociais, porque elas fizeram-se foi para prevenir a violência, porque os humanos têm alguma punção para a violência, têm que ser limitados, não é? Portanto, estamos a viver e a partir e a construir sociedades em que não há limites a nós fazermos o que nos passa pela cabeça, com tragédias terríveis. A minha única dúvida é sobre se, como nós, entretanto, investimos bastante na educação das pessoas, se fomos capazes, ao mesmo tempo, de investir na sua capacidade de crítica para distinguirem entre o que é certo e o que é o errado. E tenho as minhas dúvidas. Precisamente porque se tecnicalizou, sem, ao mesmo tempo, imbuir na cabeça das pessoas os fundamentos que justificam a ação humana, não é?
mesmo na relação do equilíbrio da biodiversidade do planeta, que não é apenas de meia dúzia que realmente fazem dele o que lhes apetece, quando são recursos comuns, são recursos de toda a humanidade que não podem ser predados da forma escandalosa como estão a sê-lo. Portanto, isto pode ir para um lado de uma nova tragédia, uma tragédia global bastante mais destruidora do que foi a Segunda Guerra Mundial, ou se realmente as pessoas entenderem tomar o seu destino com o horizonte correto nas suas mãos, fazer frente a esta corrente, hoje em dia muito assente numa tecnologia que é dominada por muito poucos e em que infelizmente a Europa se deixou ficar para trás. E portanto nós temos hoje a noção que infelizmente o projeto europeu também está muito tolhido por uma eurocracia que se defende ela própria em vez de defender uma posição estratégica da União Europeia no domínio económico, no domínio do conhecimento científico, no domínio das novas tecnologias, etc. E todos os dias nós ouvimos notícias de que a Europa perdeu o comboio. A Europa está a perder o comboio, já nem é o comboio, digamos, normal, é o comboio de altíssima velocidade e nós vemos que uma coisa é perder o comboio num comboio a vapor, outra coisa é perder o comboio de alta velocidade e, portanto, acho que nós somos muito incapazes de aprender com os erros. Lembram-se que durante a pandemia toda a gente dizia isto é um choque brutal, realmente a economia está muito dependente e é muito vulnerável e estes choques têm que ver com a destruição da biodiversidade, a propósito de firme de emenda, não é? Estas coisas todas, acabou a pandemia, voltou tudo ao antigamente. Portanto, com o privilegiado das receitas económicas dos mais poderosos, que são receitas para dominar, independentemente dos ciclos democráticos, e, portanto, digamos, está em perigo a democracia e está em perigo realmente o bom caminho para o mundo que deixará de ser o mundo para todos como nós desejávamos, numa perspectiva de progressivo desenvolvimento humano, aquilo que eu há pouco dizia que é uma das minhas grandes preocupações, é nós percebermos que hoje o papel, designadamente dos sistemas de proteção social e numa perspectiva alargada, porque incluo aqui, como é evidente, a educação também, que nós devemos desenvolver o potencial de cada pessoa e não apenas prevenir os riscos relativamente à pessoa. Temos que investir nela e temos que abandonar a perspectiva assistencialista da mão estendida, que é muito frequente em Portugal, para realmente tentarmos aquilo que nós hoje sabemos e devíamos usar as novas tecnologias nessa potencialidade positiva que elas têm, que é a precisão da intervenção. E estamos a ficar muito atrasados nisso, o que não pode ser bom sinal, não é? Por se perdermos influência, deixamos de conseguir influenciar os princípios que estão nos tratados, não é verdade? O mutualismo, que de alguma maneira não, que de facto é também um espelho de uma intervenção cívica mais atuante, digamos assim, pode de alguma maneira, enfim, contribuir para soluções de governança e soluções de atuação que hoje em dia entreguem, digamos assim, a decisão mais à sociedade e às comunidades? Qual é que é o lugar do mutualismo? O mutualismo como ramo da economia social é uma resposta importantíssima nas sociedades modernas, não é? Aliás, há uma coisa um bocadinho perigosa hoje em dia, que é o não se perceber a verdadeira identidade da economia social. Ainda anteontem tive de fazer uma conferência em que chamei muita atenção para isso, porque realmente nós temos uma lei, que é a Lei da Economia Social, uma lei de bases da economia social, que depois de falhada a primeira tentativa, que foi liderada pela Maria José Nogueira Pinto, já ela não estava cá,
e eu assumi a liderança desse projeto porque também tinha duas coisas muito importantes relativamente à proposta, ao projeto de lei anterior. Era, por um lado, identificar que a política fiscal de quem não gera lucros, mas todos os rendimentos que obtém são investidos na melhoria da sua atividade e, portanto, tem que ter benefícios fiscais, que o governo do anterior não reconhecia, apesar do ministro Pedro Mota Soares ter essa convicção também. Mas na altura eram as receitas, eu sou um bocadinho crítica à economia porque ela continua com receitas antigas para problemas modernos e que já sabemos que tem sempre como vítimas os mais vulneráveis, que era suposto aqueles que deviam ser protegidos. Mas, portanto, tirando essa à parte, a questão das empresas sociais, que é, digamos, enxertar uma coisa nova, que são as empresas. Porquê? Porque como hoje em dia há muita obrigatoriedade dos reportes da responsabilidade social, agora todos acham que também são da economia social, e não é, são coisas diferentes, A responsabilidade social das empresas, que atuam, obviamente, com toda a legitimidade, e, digamos, a nossa Constituição reconhece 3 setores de produção, o público, o privado e o social. E no cooperativo identifica, ou melhor, no social identifica o cooperativismo e o mutualismo, mas há mais, como é evidente. Há o associativismo em geral, não é? Que persegue outras finalidades, e eu tive a ocasião realmente de explicar que isto é outra identidade. Não está contra as outras, tem outros princípios de atuação, não é? Porque o que interessa para cada pessoa um voto, que é muito importante, não há remuneração propriamente do capital, há uma gestão democrática e, como nós sabemos, nas empresas, obviamente, quem detém mais capital manda mais, aqui não, cada pessoa tem poder equivalente e depois também um outro aspecto fundamental, que é o reconhecimento de utilidade pública, porque isso obriga as pessoas realmente a atuar em benefício do bem comum e não em benefício da empresa, que é legítimo, porque as empresas são legítimas. Agora, este setor é diferente, e é diferente precisamente porque tem essa natureza diferente. E portanto, tem que ser reconhecido na sua especificidade. E como força agregadora da sociedade civil, que deve ser, a sociedade civil tem que desempenhar um papel. Nós não somos destinatários do que os governos decidem. Nós somos destinatários do que os governos decidem se for para nosso bem, porque se não for, nós temos a obrigação de nos pronunciar. Porque não há poderes absolutos. E nós temos esse dever de participar como sociedade civil. Porque a cidadania, eu falo muito nisto, que é a tal questão da responsabilidade. A cidadania não é só ter direitos. E disse isto milhares de vezes. O século XX foi o século de, digamos, capacitação em relação aos direitos. Se o século XXI não for o da capacitação relativamente aos deveres, nós não conseguiremos sustentar os direitos, porque a punção é abusar deles, em vez de os usar no desenvolvimento coletivo, porque nós somos gregários, nós somos dependentes uns dos outros, o que significa sermos interdependentes, e não somos só interdependentes das pessoas, somos dos animais e da natureza, está cá toda no nosso ADN. Talvez com uma reflexão, digamos assim, do conjunto, mas também pensando no futuro, em que áreas é que acha que, perante os atuais desafios, nomeadamente na relação com o planeta e com a sustentabilidade e a biodiversidade, em que campos é que acha que o mutualismo do presente e do futuro deve atuar hoje em dia? Quais devem ser os seus desafios? Pois, o mutualismo deve fazer sempre uma leitura das necessidades sociais e tentar investir nelas, não é? Quer naquelas que são
viradas diretamente para as pessoas, ou quer naquelas que indiretamente protegem as pessoas, não é? Portanto, tudo o que seja, por exemplo, a proteção do ambiente, para mim é uma das coisas mais assustadoras. O intervém pouquíssimo, diga-se de passagem. Intervém pouquíssimo, mas pode dar o exemplo. Quando eu digo dar o exemplo, é adotar as energias renováveis, ter frotas elétricas, apoiar. Aliás, eu sou também presidente dos curadores da Fundação de Montepio. É uma das coisas que eu digo: a frota solidária deve passar a ser elétrica, não pode ser, digamos, de combustíveis fósseis. Coisas deste género que parecem pequeninas, mas são pedagógicas, não é? E, evidentemente, deve apoiar, se tiver disponibilidade para isso, grandes ações que tenham visibilidade no sentido de fomentar essa cultura, da mesma maneira que também tem que ter um comportamento exemplar relativamente aos aspectos que não são os que estatutariamente lhe competem de uma maneira geral, mas que são formativas das pessoas nos bons princípios. E o Montepio tenta fazer isso até através da promoção de conferências, de debates, de disponibilização dos seus espaços para esse efeito, de uma cultura que vai um bocadinho para além daquilo que são as suas modalidades de benefícios, com muita intervenção no domínio da inclusão, da capacitação das associações, não só as mutualistas, mas as associações em gerais, articulada com instituições do ensino superior a ministrar a formação nesses domínios, e pronto, pode sempre fazer mais nestas coisas, mas é uma estrutura também muito grande que tem que desenvolver um esforço muito profissional e muito forte no domínio da proteção daquilo que são os... Olhando para grupos vulneráveis, infelizmente Sim. continua a ser um desafio a questão das mulheres, a questão dos mais vulneráveis, agora a questão da imigração e dos imigrantes. Sim, mas repara, o Montepio já há muitos anos, foi pioneiro, por exemplo, a apoiar aquela linha de socorro para as pessoas mais velhas. Na altura até foi um pedido do provedor de justiça, penso que Nés Pimentel, tenho a impressão, mas não estou certa de nome, mas acho que foi com ele. Da mesma maneira que sempre apoiou outras entidades, como a APAV, como estruturas dessa natureza, e agora trabalha também como investidor social com a estrutura da inovação social, que aplica fundos comunitários precisamente no desenvolvimento de projetos que sejam inovadores, que sejam replicáveis e que tenham um impacto social visível. Portanto, normalmente não fecha portas, tem muitas dessas coisas, como dá apoio a estruturas no domínio da investigação científica, etc. Perguntam se pode fazer mais, desde que estejam assegurados as responsabilidades que assumiu perante os seus associados, como é evidente que estão, primeiro porque há aqui um contrato de confiança que tem que ser salvaguardado e respeitado. Eu não vou dizer religiosamente, porque o Montepio é uma associação laica, mas digamos tem que ser escrupulosamente cumprido e garantido. Mesmo para terminar, Maria, uma mensagem que no fundo também chama a atenção das pessoas para os valores e para o papel fundamental que o mutualismo pode ter? Sim, eu acho que nós hoje em dia temos uma vida muito complicada, que é uma vida que gira sempre a grande velocidade, mas de vez em quando temos que parar, escutar e olhar, e o mutualismo é uma área de investimento pessoal, de enriquecimento pessoal muito importante, que deve merecer a nossa atenção, e talvez uma parcelazinha do nosso tempo dedicado a perceber melhor o que é, se vale a pena sermos associados, se ser associado nos acrescenta à nossa dimensão enquanto ser humano e seres humanos, e eu acho que sim, que acrescenta, e portanto todos devemos investir em nós e naquilo que é bom, para ver se temos uma influência mais forte do ponto de vista positivo no mundo atual, que é um mundo que suscita muitas perplexidades e, sobretudo, muitos receios. Sobretudo, talvez pensarmos, se nós formos um bocadinho mais participantes e mais atuantes, será que conseguiremos conter os mais graves prenúncios que se avizinham no horizonte? Talvez seja uma questão de reflexão interior que depois conclua por uma ação positiva
de abraço ao mutualismo.